Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a palavra nos ensina a ter paciência e coragem para enfrentar as dificuldades. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Tem coisas que acontecem no nosso dia a dia que faz com que nós percamos a paciência. E perder a paciência é o quê? É perder o controle. É quando tudo te irrita, é quando você não consegue esperar alguma coisa. É como se a sua vida dependesse daquilo. E isso acaba frustrando o nosso coração e criando um sentimento de amargura dentro de nós. Não existe nada pior do que uma pessoa impaciente. Porque junto com a impaciência vem todo tipo de tribulação, todo tipo de palavra, todo tipo de pessimismo. Mas será que isso é algo que nós escolhemos? Será que é só eu mentalizar, eu quero ter paciência, eu quero ter paciência, eu quero ter paciência? Ou não? É algo que é construído através de Deus, através da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo. Assim como a coragem. Por que nós sentimos medo quando nós pensamos em algumas coisas? Lembra sempre disso, você só sente o que você pensa. Então alguma coisa você está pensando ou algum espírito está dizendo algo a você e baseado na sua fé ou no seu conhecimento sobre a palavra de Deus, os seus sentimentos eles vão reagir sobre isso. Será que o Deus que você crê tem o poder suficiente para fazer todas as coisas nessa vida ou não? Tem coisas que dependem de outras coisas desse mundo para que você possa de alguma forma se sentir seguro. Então quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a sentir coisas diferentes. Por quê? Porque nós começamos a pensar de forma diferente. E quando o Espírito Santo está junto conosco, os nossos pensamentos são sempre diferentes, assim como os nossos sentimentos. E tudo isso passa por onde? Pela palavra de Deus. Assim como a nossa fé, ela aumenta lendo a palavra de Deus, a nossa paciência, a nossa coragem também. E aí parece que eu estou viajando ou distorcendo, mas isso é palavra. Se a gente vai lá em Romanos 15, versículo 4 a 6, a palavra do Senhor ela diz assim: porque tudo que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, nessa carta aos Romanos, a igreja de Roma ela tinha uma característica que ela era uma igreja mista. Então tinha judeus convertidos e tinham pagãos também convertidos ao cristianismo. E aquilo era uma batalha onde as pessoas que se converteram a Jesus do judaísmo queriam impor algumas coisas do Antigo Testamento, como a circuncisão, sobre essas pessoas. Então ficava aquele brigueiro dentro da igreja. E quem vai trazer a pacificação a esse lugar? É a palavra. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar. Então, qual é a base de tudo? É um ensinamento. Tudo aquilo que eu ensino, que eu sou ensinado, eu acabo aprendendo. Se eu aprendo, eu começo a pensar daquela forma. Então, quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, e aqui ele está fazendo referência ao Antigo Testamento, então nós temos que entender que naquela época o evangelho ele não existia, ele estava sendo escrito através do comportamento daquelas pessoas. Então o evangelho que nós conhecemos
os livros de Mateus, Marcos, João, as cartas que Paulo escreveu, eles estão relatando o que o Espírito Santo fez, como ele conversou, como que as coisas aconteceram, para que nós também possamos olhar essas escrituras e sentir as mesmas coisas que eles sentiam, porque nós pensamos da mesma forma que eles pensamos, mas porque a palavra está fazendo isso? Não, porque essa é a ação do Espírito Santo. Então tudo aquilo que eles relatavam era a influência do Espírito Santo nos pensamentos dele, e dessa forma também o comportamento deles eram influenciado. Então eu sei que tudo que está na palavra eu preciso aprender, porque é ensinamento. E esse ensinamento traz o quê? A fim de que tenhamos esperança por meio da paciência. Então a palavra de Deus, ela vai produzir o quê? A fé. Nós já temos um devocional que fala sobre isso, que se você quer aumentar a sua esperança, você precisa ouvir as palavras de Jesus Cristo. Então as palavras de Jesus começam a fazer parte dos meus pensamentos, e os sentimentos de Jesus começam a fazer parte do meu coração. E eu continuo lendo a palavra e continuo ganhando mais frutos, que é o quê? A esperança, que é a capacidade de ver o futuro. É a capacidade de saber que aquilo que Deus colocou dentro do meu coração vai acontecer. Eu não preciso ver, eu não preciso de garantias, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então nasce também dentro de mim a esperança. Só que para mim esperar algo do futuro, nós somos seres ansiosos, nós precisamos então da paciência. Se eu estou tomado pelo Espírito Santo, eu já estou vivendo o meu propósito, eu já sei qual é o meu chamado. Eu sei que Deus me colocou aqui para servir, para amar, para me arrepender, para ajudar as pessoas. Eu não estou aqui para conquistar o meu, eu estou aqui para fazer o nosso. Porque ou nós fazemos junto com Deus ou não vai dar certo. Então eu começo a adquirir uma característica que eu não tinha, que é o quê? Paciência. Eu vejo que muitas pessoas, elas reclamam por ser ansiosas. Você sabe o que o teu coração anseia? Um relacionamento com Deus. Que os teus pensamentos estejam tomados pelo Senhor. Se você seguir sempre o que eu falo, e o que eu falo não é o que eu acho, é o que está na palavra. Eu sou um mero replicador da palavra de Deus. Eu não inventei nenhum método, eu não fiz nada. Eu leio a palavra, apliquei sobre a minha própria vida primeiro, porque se na minha vida não funcionar, não tem por que eu pregar um evangelho para frente, mas funciona. Aonde era tristeza, hoje é felicidade. Aonde existia insatisfação, hoje tem satisfação. Aonde tudo era reclamação, hoje é louvor, é agradecimento. Aonde existia um sentimento de não querer viver, hoje há uma alegria muito grande em poder estar vivo. Aonde existia ódio, hoje tem amor. Então é uma mudança completa. Aonde tinha só sentimentos ruins, os sentimentos da carne, os sentimentos do pecado, o desânimo, a desilusão, a ansiedade, a tristeza, a depressão, hoje não tem mais nada dessas coisas, e tudo começou graças à palavra de Deus que eu lia dentro da minha casa todos os dias. Se você quer mudar a sua vida, os seus sentimentos, os seus pensamentos, é através disso. E junto com isso vem mais um sentimento, que é o quê? De coragem. Eu já não sinto mais medo. Eu já não preciso que as coisas aconteçam do meu jeito. Eu já não preciso mais manipular, me vitimizar. Não preciso mais contextualizar ideias na cabeça das pessoas para que eu me sinta seguro. A nossa segurança, ela não vem pelas coisas que nós temos, mas vem pelos nossos sentimentos. Porque às vezes as pessoas, elas podem ter tudo, mas se os pensamentos dela forem ruins, forem sujos, lembra? Nós falamos ontem da pureza e da impureza. Então não existe nada que possa tirar isso. E nota de novo, mais uma vez, a falta de relacionamento com Deus, ela acaba produzindo só sentimentos ruins e comportamentos repetitivos. Porque de alguma forma, mesmo sem sabedoria espiritual, você sente que alguma coisa precisa acontecer, mas você não consegue compreender essa batalha espiritual. E aí, ao invés de buscar a Deus, você busca as pessoas, busca a razão das pessoas, a ciência das pessoas. Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Eles nunca vão aceitar que isso é uma questão espiritual. Então eles vão lá e vão tentar fazer o quê? Domar a tua mente. Através do quê? De medicamentos. Então você se torna uma pessoa que espiritualmente está sendo consumida pelo pecado,
mas não consegue entender o que acontece, porque você vive dopado. E aí a gente começa a diagnosticar pessoas, crianças e coisas como doenças que são espirituais, porque se eu fosse diagnosticado lá atrás, eles diriam que eu tinha depressão e mais algumas séries de síndromes e sintomas, porque realmente o meu comportamento era ser antissocial, eu atentava contra a minha própria vida se me deixasse, os sentimentos que eu tinha era bom, não tinha desânimo, não tinha vontade de fazer nada. Se eu fosse no médico, fatalmente ele teria me dado algum tipo de medicamento e eu teria sendo assistido por mais um grupo de pessoas. Só que Deus, ele não olhou para mim como uma pessoa doente. Ele olhou como uma pessoa que precisava do cuidado dele, da sabedoria dele, da coragem dele, da mensagem dele. E quando os meus pensamentos mudaram, o meu coração mudou, a minha escrita mudou. E para mim esse foi o maior legado. No começo, quando eu escrevia poesia, escrevia as coisas, outro tirava sarro de mim. Porque não dá pra gente hoje falar, mas eu sou muito feliz pela época que eu nasci, por tudo que aconteceu, muito feliz mesmo. Que não tinha esse mimimi, essa vitimização, essa romantização de tudo aquilo que não é certo. Sabe, o que era e tava tudo bem. Tem coisas que eu lembro de apelidos e de coisas e tá tudo bem. Eu acho que tudo isso construiu uma história, construiu alguma coisa e me faz entender a razão de cada coisa. Então é lá no sofrimento de trás que eu não desperdicei nem uma lágrima que eu chorei, nem um dia que eu passei e nada, mas só fez exaltar ainda mais o poder da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, além de paciência, ela dá o quê? Coragem. Que as escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, lembra que eu sempre falo, quando que nós lemos a palavra de Deus, não é para entender, mas é para chamar a presença do Espírito Santo. Porque Deus está vendo que você está querendo estar na presença dele, que os teus pensamentos querem estar no céu, que os teus pensamentos querem saber sobre Jesus Cristo. Então Deus, quando ele vem, ele coloca dons dentro de nós, ele coloca frutos, a presença dele pode ser sentida. Então aqui tem mais dois sentimentos, que é coragem e paciência. Onde tem paciência não tem ansiedade, e onde tem coragem não existe medo. Ajudem vocês a viverem bens uns com os outros. Se eu não tiver paciência ou se eu não tiver coragem, eu vou conseguir perdoar alguém? Eu vou conseguir viver bem com alguém? Eu vou conseguir ensinar uma criança ou ensinar alguém? Se eu não tenho paciência, não tenho coragem, eu vou poder viver bem com alguém? Como que duas pessoas, e viver é conviver. Então é eu ver a pessoa todos os dias. E eu vejo não só as qualidades, eu vejo os defeitos. E normalmente, quando não se tem Deus, só se tem defeitos. E os pontos em comum são pontos de interesse. Se você está merecendo, você recebe. Se não está merecendo, você não recebe. E você não está merecendo por quê? Porque você fez errado? Não, porque você não satisfez os meus desejos. Então olha que esse tipo de relação, vamos usar a linguagem moderna, tóxica, narcisista, sei lá das quantas, istas, né, que os homens dão, refletem apenas uma coisa, a falta de Deus. Nós precisamos dar um passo além de nós mesmos. Para que nós possamos viver bem, nós precisamos de Deus. Porque é Ele que vai dar paciência, Ele que vai dar coragem. Se não existe perdão, não existe amor. Também não adianta a gente usar só da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, se a gente não praticar aquilo que nós aprendemos com o Senhor. Deixar que os nossos comportamentos eles sejam dominados por esses pensamentos, seguindo o exemplo de Cristo. Então, nós temos fé e temos coragem, nós temos paciência, nós temos perseverança, que é o que nós fazemos hoje. Por quê? Porque nós estamos seguindo o exemplo de Cristo. E isso para que vocês, todos juntos, como se fossem uma só pessoa. Olha como é interessante. Se a gente começa lá no Gênesis, ele fala assim que o homem e a mulher vão se tornar uma só carne. Beleza, legal, estamos lá, família, reprodução e nós conhecemos tudo que aconteceu depois.
Deus ele está voltando aqui de novo para falar de novo a mesma coisa. Quem estiver comigo vai ser uma só pessoa. Pode ter 10 pessoas dentro de uma casa. Se as 10 estiver comigo, é o mesmo pensamento, o mesmo comportamento, a mesma forma de agir. Se não estiver comigo, é Judas. A pessoa vai vender os outros por algumas moedas. Então nós precisamos começar a entender que a casa onde Jesus mora, todo mundo pensa igual, todo mundo age igual, todo mundo acredita nas mesmas coisas. Então uma relação que ela é tomada por Deus é uma relação. As que não são, você me desculpa, cedo ou tarde vai acontecer alguma coisa que você vai colocar a culpa em outra pessoa e aquilo vai justificar o mal que você fez. Não existe justificativa para a gente fazer o mal. Esse é o ponto em questão. Por mais que você acredite que você tenha todas as razões, se Deus estiver dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos, Ele não vai pensar dessa forma. Se a gente olha aquela passagem onde Jesus diz, olha, só de vocês pensarem em trair, vocês já traíram. O que Jesus está falando ali? Se vocês estivessem tomados pelo Espírito Santo, esses pensamentos não estariam na cabeça de vocês. Então, por vocês não estarem comigo, vocês vão começar a fermentar coisa dentro da cabeça de vocês e no final vocês vão acabar fazendo essas coisas. Lembra que o pecado nasce nos nossos desejos. E se eu desejo algo, isso acaba acontecendo. Deus fala que tudo aquilo que nós temos medo acaba acontecendo. Então, para que eu não tenha medo, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter confiança, eu tenho que ter bagagem. E a bagagem é ler a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, espiritualmente eu me torno um só com Jesus Cristo. Todos juntos como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E no final a nossa vida precisa ser louvor, precisa ser alegria. Nós precisamos, por isso que se você olhar, todas as vezes eu falo a mesma coisa, palavra de Deus e louvores. Você quer mudar o seu dia a dia? Começa a ouvir louvor todos os dias. Começa a ouvir louvor todos os dias. Você vai estar pensando em Deus todos os dias. O Espírito Santo está com você todos os dias. Claro que nem todas as músicas, infelizmente, elas refletem a realidade da Bíblia. E você só vai saber disso quando você lê. Porque se você ler, se você não ler, você não vai saber. Então eu, por conhecer a palavra, tem coisas que me incomodam, que aparentemente tem um verniz de cristianismo, mas não tem nada. Assim como pregações. Tem gente que lê um versículo da Bíblia e prega a opinião dele. Não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com o pensamento de Deus. E na nossa, entre aspas, ignorância espiritual, né, no desconhecimento, você não consegue. Pensa comigo uma coisa. Você, enquanto criança, sentado dentro de uma escola para aprender, o que você sabe? Não sabe nada. Hoje em dia, tudo bem. Você pode entrar no Google, numa inteligência artificial e pesquisar as coisas, mas na minha época não tinha nada dessas coisas. Então o que o professor acabava ensinando era lei. E aquilo era verdade? Eu não sei. Essa é a questão. Hoje nós temos mais capacidade de avaliar as coisas e a palavra está ali e Deus só depende de você querer para Ele poder te dar sabedoria. Porque conforme nós vamos lendo, insistindo, persistindo, perseverando, gastando tempo em Deus, nós vamos adquirindo essa sabedoria. Então olha que o resultado da minha fé precisa ser unidade em Jesus Cristo, precisa ser o amor, precisa parar de ser discussão. Então pensa sempre que a pessoa que precisa se converter é você. E quando você for escolher, precisa escolher alguém que crê nas mesmas coisas que você. Senão não vai ter essa unidade em Jesus Cristo, vai formar uma batalha espiritual e vai começar aquela loucura de novo. Se a gente vai lá em Josué 1, versículos 5, 8 e 9, a palavra do Senhor ela diz assim: você nunca será derrotado, e eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem.
Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Quem é Josué? Josué é quem assumiu o lugar de Moisés. Então, quem está falando com Josué é o próprio Deus. Então, o contexto aqui é qual? Moisés tinha morrido e Josué tinha uma incumbência de conquistar as terras a qual Deus prometeu, as terras, a terra prometida. Só que ele era um homem. Se a gente olhar a base de Israel, eles eram um povo que era escravo, que ficaram vagando pelo deserto. Então eles não tinham essa característica de guerreiro. E foi justamente isso que mostrou o poder de Deus. Porque aquilo que eles não poderiam fazer, eles foram lá e fizeram. E Deus está reafirmando os votos. Olha, você nunca será derrotado e eu estarei com você como estive com Moisés. Então Deus está fazendo uma promessa para ele. E a questão é, quanto ele acredita nessas promessas? Se ele começasse a olhar a capacidade dele, a história dele, aquilo que ele sabe, ele começaria a sentir medo. Falou, bom, eu nunca fiz isso. Às vezes Deus ele pede coisas para nós que nós nunca fizemos. Mas onde está o conhecimento? Está dentro da nossa mente. Eu não preciso saber se Deus ele influenciar os meus pensamentos. Eu vou conseguir fazer. Então, às vezes, nós passamos por um processo onde nós não acreditamos no poder de Deus, na influência de Deus. Se você lesse a Bíblia, você ia ver que quando Deus ele começou a fazer a tenda sagrada e os ornamentos e também a parte do templo e tudo, ele sempre colocava o Espírito dele, que no Antigo Testamento chama o Espírito de Deus, para que as pessoas elas começassem a desenvolver habilidades que antes elas não tinham. E é assim que as coisas vão acontecendo, através da influência de Deus nos nossos pensamentos. Então Deus disse para ele, dentro do teu pensamento, você crê no que eu estou te dizendo? Você nunca vai estar derrotado e eu estarei com você como estive com Moisés. Então ele estendeu a graça que já estava, que ele presenciou e tudo aquilo que ele viu a ele. E nós temos que trazer também isso para a nossa vida. E olha que interessante o que ele ligou aqui, ó. E ele também diz, eu nunca o abandonarei. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Olha o que ele linkou. Falou, tá vendo o compromisso que eu estou fazendo com você? Vai depender de uma coisinha aqui. De que coisinha é essa? Do livro da lei, do Antigo Testamento. Só que esquece o Antigo Testamento. Deus ele não está olhando o que está escrito dentro do livro. Deus está olhando o quanto ele deseja aquilo, o quanto ele quer obedecer, o quanto ele quer fazer. E o quanto você quer buscar a Deus. É isso que simboliza quando nós tentamos ler a palavra de Deus no começo. A vontade que nós temos de estar do Senhor, de pensar como o Senhor, de ser uma unidade com o Senhor. O quanto nós queremos sentir que nós não estamos mais abandonados, que nós não estamos mais sozinhos. Estude esse livro de dia e de noite. Estude. Estudar é ler. Leia esse livro de dia e de noite. Hoje nós temos a graça de poder ainda ouvir um louvor. Eles não tinham esse privilégio no passado. Quando eles tinham que escutar uma música, eles tinham que se reunir. Hoje nós não precisamos mais disso. Hoje nós temos a palavra dentro da nossa casa, todos os dias, podemos orar enquanto família, podemos louvar enquanto família, que a unidade que ele diz lá de cima é justamente isso. É quando ambos se alegram tocando. Porque hoje eu vejo pessoas que têm duas TV, dois negócios, porque o casal, a família, ou os filhos não gostam mais das mesmas coisas. A gente era pequeno, a gente sentava em casa e tinha que assistir todo mundo que passava. Não tinha muito o que escolher, muito canal para ver, não tinha nada. Hoje, pelas pessoas terem muitas escolhas, elas acabam escolhendo nada. Elas acabam escolhendo se dividir. Sabe? Não ficam mais no mesmo quarto, não participam mais da vida um do outro, não sabem o que cada um faz, não sabem o que cada um pensa. Por isso que quando você reprime os pensamentos de uma pessoa, quando alguém está falando alguma coisa e você fica ali, não pode, né? Cara, você está perdendo a oportunidade de desconhecer que espírito que está dentro da mente daquela pessoa. Eu escuto primeiro, uma característica que a gente tem é de ouvir. As pessoas elas mandam mensagem pro Luquinha, ele que recebe as mensagens, ele que encaminha, né? A gente acaba conversando e vendo, ele orienta, eu oriento, e assim a gente vai seguindo, mas
Eu paro para ouvir cada mensagem, pode ser áudio de 10, de 15, de 20 minutos da pessoa falando, eu escuto a mensagem e não põe X2 não, é a mensagem, é o tom da voz, é o coração, poxa, aquele é um momento da pessoa, eu vou passar e vou... Não é assim que funcionam as coisas, a gente tem que tratar os outros como a gente quer ser tratado, tem que dar atenção para as pessoas, tem que ver. Só que dar atenção não é estar lá todo dia para ficar ouvindo ela reclamar dos outros, mas é para falar sobre Jesus, sobre a palavra. Não quer falar de Jesus? Eu não converso. Quer falar de Jesus? Você tem 100% da minha atenção. E nós temos que parar de falar de pessoas para falar de Deus, se você quiser sentir as coisas que essas pessoas sentiram. Então eu preciso ler a palavra de Deus. Se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nela. Primeiro, ele conheceu a palavra, depois ele viveu. É sempre o mesmo jeito. Nós nos instruímos para nos capacitar no Espírito Santo e viveremos pela graça do Senhor, pela satisfação do Senhor e tudo aquilo que ele nos ensina. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Porque nós vamos atingir o nosso propósito, nós vamos atingir o nosso chamado, nós vamos ter uma vida cheia do Espírito Santo, nós não vamos ter dependência emocional. Quer dizer que nós vamos agradar todas as pessoas? Não, porque aqueles que estão tomados pelo diabo não se alegram com nós, mas todos aqueles que estão em Cristo serão os nossos amigos. Ah, mas nem Cristo agradou todo mundo. Os do diabo ele não agradou mesmo. Pode ficar tranquilo. E é isso que você precisa entender. Se você agrada todo mundo, ou você está no inferno ou você está no céu. Porque na vida que a gente vive aqui não tem jeito. É uma batalha espiritual que está comendo a mente das pessoas. E essa mente, quando ele toma o controle, o que ele vai começar a fazer? Ele vai usar a palavra e a vida dessa pessoa para atacar outras pessoas. E é isso. O papel do diabo é roubar, matar e destruir. E isso não precisa ser de forma literal. Pode ser o sonho de alguém, a reputação de alguém, o sentimento de alguém, a vida. Pode ser diversas coisas, mas nunca é nada bom. E isso é o que lhe importa. Então, se você quer que tudo lhe corra bem e que você tenha sucesso, é a palavra de Deus de novo e praticando. Olha como tudo está lá na palavra. E por que ninguém ensina isso? Por que ninguém manda você ler a palavra de Deus? Por quê? Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Por que ele pode ser forte e corajoso? Porque ele acreditou lá na promessa de Deus, que Deus nunca ia abandonar ele. Se eu sei que Deus ele nunca vai me abandonar, eu vou sentir medo? Será que eu vou ter medo das pessoas? Ou eu tenho que temer, desagradar a Deus e a eternidade aonde eu vou passar? Da onde vem a coragem? Vem da palavra. O que ele leu lá antes? O que ele teve que fazer? Ler a Bíblia. Então, se ele leu a Bíblia, o que ele adquiriu? Coragem. É o mesmo ensinamento que está lá em Romanos que Paulo está dando. Exatamente o mesmo. Nem tenha medo, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, e eu estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então, ou nós nos tornamos servos de Deus 100%. Você é crente que momento? A hora que você põe o terno e vai para a igreja, aí você é crente. Quando você coloca o pano de prato na cabeça, você é crente. De domingo, quando você entra lá, você é crente. Você é crente quando faz a quaresma? Quando você é crente? Eu sou crente 100% do tempo. Aonde eu tô, eu falo. Uma das coisas que meu pai não gosta muito é que eu falo. Eu falo. Quando eu sinto, quando Deus incomoda que eu tenho que falar, eu falo. E nem sempre as pessoas elas tomam como verdade isso. E eu não falo para as pessoas simples, para afegão médio. Eu vou falar para a pessoa que eu tiver oportunidade. Se tiver lá um padre, um pastor, seja lá o que for, que tiver alguma coisa que Deus tenha que dizer ou queira que fale, né? Porque meu papel não é aqui ficar fiscalizando o que os outros fazem e deixam de fazer. Mas se eu sentir, eu falo. E tá tudo bem. Cada um acredita no que quiser. Sabe? A minha alegria é servir o Senhor. E as minhas lágrimas foram por não servi-lo. A ansiedade que eu senti era por não servi-lo. Tudo aquilo de tristeza que eu senti era por não servi-lo. Era por não conhecer a palavra. Hoje eu faço e coloco Deus em primeiro lugar. Se eu tenho que fazer qualquer coisa, primeiro as coisas de Deus, depois as minhas coisas. Então você buscar a palavra de Deus todos os dias é inegociável. Não tem tempo, acordar antes. Eu acordo todo dia, 3h30, 4 horas.
para poder ter um tempo com o Senhor de qualidade, para poder ouvir o louvor, para poder meditar, para poder fazer o devocional. Depois a minha vida começa. E se Deus coloca alguém para a gente evangelizar, fazer, eu paro o que eu estou fazendo e vou lá colocar o Senhor como prioridade. Quando eu chego em casa, muitas vezes eu chego com fome, chego cansado. Eu vou comer, eu vou tomar banho? Não. Eu vou meditar sobre a palavra de novo. Deus em primeiro lugar. Se hoje minimamente eu consigo viver a minha vida e tenho bons sentimentos, é graças ao Senhor. E eu preciso louvar e exaltar Ele todos os dias. Não é receber a bênção e sair correndo, fazendo de conta que a minha vida é só. Eu não sou um urubu que fica esperando os outros morrer para comer alguma coisa. Eu quero participar, eu quero que Deus ele participe da minha vida. Eu quero ver os frutos de Deus na minha vida e também quero ver na vida de outras pessoas. Eu quero a soberania de Deus sobre todos nós, E lembra sempre, é a palavra que vai ensinar a ter paciência, a ter coragem, a amar, a ser uma unidade. Então, ou nós nos tornamos um com Cristo, ou nós somos um com o diabo. Você escolhe estar unido com quem? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você possa entender essa batalha espiritual que acontece na tua mente. Se você não repreender as coisas que você pensa, se você não ler a palavra, se começar a melhorar e você parar, se você não ouvir os devocionais todos os dias, ouvir louvores, tem as músicas que eu estou fazendo, eu estou insistindo, estou colocando no final do devocional. Pesquisa, Gabriel Binato, qualquer plataforma de streaming você vai encontrar as músicas, tem playlist, tem coisa, ouve. Que ali você vai estar escutando 100% da palavra de Deus, feito por alguém que não tem interesse comercial, não quero sucesso, não estou pedindo nada. Se você gostar, fizer bem, o amor ele se multiplica quando nós dividimos, e amar é justamente isso, é dividir. Manda para outras pessoas, dá o teu testemunho, explica, fala, não é só mandar, é conversar. O que eu falo? Quando as pessoas mandam mensagem, eu gasto tempo. O tempo que você gastar tentando amar alguém, é Jesus vivendo junto de você naquele momento. Não tem nada melhor que isso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.